Glória a Jesus, aleluia. Damos graças ao nome bendito de Jesus, este nome que é sobre todo nome, amém. Aleluia. Ao qual todo joelho se há de dobrar, aqui na terra e lá em cima no céu, aleluia, reconhecendo que somente Ele é Senhor, amém. Somente Ele é Deus, aleluia, digno do nosso louvor, aleluia, e da nossa adoração, porque foi Ele que foi à cruz do Calvário, em nosso lugar, pagar o preço, aleluia, da nossa redenção. Bendito seja o nome do Senhor. A minha alma exalta e glorifica o Senhor, aleluia. Porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor e toda a adoração, aleluia. Vamos orar para que esta mensagem seja na realidade uma bênção para a sua alma, aleluia. Paizinho querido, nós te louvamos e te adoramos nesta manhã por podermos estar na tua presença amável, Senhor, e adorável, Senhor, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Recebe a glória que a ti se deve, o louvor e a adoração, aleluia. Obrigado, Senhor, por tão grande misericórdia que tivestes para conosco, remindo, perdoando, salvando, Senhor, as nossas almas, Senhor. Perante ti estamos com a nossa gratidão e intercedendo, Senhor, por aqueles que vão ouvir esta mensagem, Senhor, que a mesma misericórdia, o mesmo amor, aleluia, o mesmo conhecimento que nos tens dado os possa atingir, aleluia. Eles possam vir a glorificar a Jesus como nós, aleluia. Bendito seja o teu nome, inspira o teu servo e abençoa o teu filho. Amém, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo no vosso lar,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nome que é nome sobre todo nome. Damos a glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo. Exaltamos este magnificente Criador do Universo, que veio ao mundo revelado em carne na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Buscar e salvar o que se havia perdido. Deu na cruz do Calvário a sua vida, pagou o preço da nossa redenção com o seu sangue. Nós louvamos este Deus maravilhoso, que não é só o Criador do Universo, mas veio à procura da sua criação, quando em Adão e Eva eles caíram. E no seu tempo, conforme o plano divino, veio dar a sua vida em resgate das nossas almas. Hoje é mais um dia de boas novas. Vamos ouvir a Santa Escritura e vamos estar com atenção, porque hoje vamos falar de coisas importantes. Este é o estudo número 3 da Escola Bíblica sobre a salvação e o batismo bíblico. E o nosso texto encontra-se em 2 Timóteo 2, verso 8 ao verso 10, que diz assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de David, ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho, pelo qual sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. E um segundo texto, aos Hebreus capítulo 11, verso 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Até aqui a palavra de Deus. Como temos afirmado muitas vezes, nem só de pão viverá o homem, Jesus disse, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta salvação graciosa que Deus dá ao mundo é para todas as gerações e só pode ser obtida pela graça mediante a fé. E é sobre a fé que hoje vamos ministrar nas Escrituras. Assim, ao introduzir este assunto, queremos lhe dizer o seguinte em primeiro lugar: estas são as 7 experiências no caminho da fé. As 7 experiências no caminho da fé, nesta escola bíblica. E o tema de hoje é sobre a fé. Ainda que nos estudos anteriores já falámos sobre várias escrituras referentes aos assuntos que se vão seguir, neste estudo, contudo, vamos falar mais em detalhe sobre as experiências pelas quais passamos quando somos salvos, quando recebemos a Cristo como nosso Senhor. Portanto, guarde isto no seu coração. Há experiências que acontecem, ou factos que acontecem na nossa vida, quando Jesus Cristo, em Espírito, entra nos nossos corações. Alguma coisa vai acontecer. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Estas experiências pelas quais passamos na prática são toda a doutrina da salvação e vão tomar lugar na nossa vida, tendo em conta também o fator tempo. E, realmente, não é ou não são assuntos exaustivos, mas o suficiente para entendermos aquilo que se passa quando nós damos guarida ao divino hóspede em espírito. Ou seja, estas experiências de transformação vão acontecer. Claro que não se dão todas ao mesmo tempo, mas sim tomam lugar na nossa vida cristã, conforme vamos aprendendo de Deus. Ou sejam essas experiências, primeiro, a fé, segundo, o arrependimento,
Terceiro, a conversão. Quarto, a regeneração. Quinto, a justificação. Sexto, vida de oração. Sétimo, a santificação. Estas experiências acontecem quando damos aso à palavra de trabalhar em nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, e não expulsamos de nós o Espírito Santo. Deixamos que Ele continue sendo o nosso divino hóspede. Os temas aqui referidos para o nosso estudo, como disse, não são exaustivos, mas são o suficiente acerca das doutrinas mencionadas. Em primeiro lugar, então, estudaremos sobre a fé. Ora, o que é a fé? Paulo dizia que tudo sofria por causa dos escolhidos para que eles alcancem a salvação. Tem direito, a humanidade tem direito à salvação. Mas essa salvação não se adquire senão pela fé. Pela graça mediante a fé. Ora bem, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Este verso de Hebreus 11, verso 1, é chamada da essência da fé. Segundo o nosso texto inicial, a salvação é uma posição a alcançar, como diz o verso 10. E alcançar é atingir o alvo, é conseguir chegar ao fim. E isto tem que ser alcançado pela fé em Cristo e no seu sacrifício vicário. Paulo, pela fé, expunha a sua vida ao perigo, para que os outros viessem ao conhecimento de que também eles tinham direito a ser salvos e que somente na pessoa de Jesus Cristo e no seu sacrifício existe essa salvação. Tudo sofro por amor dos escolhidos. Este compreendia o valor de uma alma que Cristo disse que valia mais do que o mundo inteiro. A maior parte do mundo e muitos chamados de cristãos não sabem o valor ou não dão o valor que Deus lhe dá. Quando nós compreendemos o valor da nossa salvação, que é o valor da vida de Cristo, então nós enveredamos por outro caminho, deixamos a vida velha e em nós gera uma nova criação, como está escrito. Portanto, este servo de Deus que tinha sido perseguidor da igreja, inicialmente teve uma experiência a caminho de Damasco. E cada um que recebe Cristo como nosso Senhor e Salvador tem uma experiência fora do vulgar. Porque recebemos a salvação, a libertação, o perdão, etc, etc. E este, que era perseguidor da igreja, teve uma experiência com Cristo naquele encontro. E logo mais, o perseguidor ficou sendo perseguido. Porquê? Porque se perseguem e matam as pessoas por anunciar a Cristo. Lembre-se disto. Este é o trabalho do diabo, que não quer perder as suas ovelhas. E assim vai o mundo. Muitas das religiões que existem no mundo são perseguidoras dos cristãos e do cristianismo, e particularmente os muçulmanos. Nós temos visto nestes últimos dias que eles queimam-nos, eles crucificam-nos, eles matam até as crianças que confessam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo tudo sofria, expunha a sua vida ao perigo por causa dos outros alcançarem a salvação. E ele enfrentava prisões, sofrimento físico e tudo, para que os outros viessem ao conhecimento de que Cristo os salvou no Calvário. Isto de manifestar aos outros o amor de Deus, o conhecimento e a misericórdia de Deus sempre foi um trabalho
de muitas dores, muitas lágrimas e muitas aflições. E tudo isto porque o diabo sempre quer impedir que as almas se salvem e deixem o seu aprisco. Quando alguém resolve tomar a decisão de ouvir e aceitar as novas do Evangelho de Cristo, não faltaram aqueles que antes nos conheciam e farão tudo para nos impedir de seguir a Cristo. Aqueles que antes eram nossos amigos tornaram-se nossos inimigos por causa da nossa fé em seguir a Jesus. E aqui começamos a compreender o que realmente é a fé. Quando enfrentamos as lutas que nos querem impedir de alcançar o que Deus nos promete e nos dá de graça e de levar aos outros o que lhe pertence. Paulo disse: tudo sofro por amor dos escolhidos. Não podemos comparar este assunto da liberdade das almas das garras do diabo e do seu trabalho destruidor, da sua mente e do corpo, da corrupção do mundo, senão compará-la como um lobo que começou a despedaçar uma ovelha até que chegou o pastor e lhe arrancou da sua boca. Não podemos compreender, melhor dito, a situação de uma pessoa que não é salva, que está nas garras do diabo, senão como uma fera que leva uma ovelha do rebanho até que o pastor a venha livrar. É nesta situação que está o mundo, morto em ofensas e pecados e destruídos por Satanás. Tudo sofre por amor dos escolhidos. Muitas são as lágrimas que se derramam diante do Senhor em favor dos que aceitam o caminho da fé. Porque esse caminho é de luta e de grande luta contra o inimigo. E eu creio que todos nós podemos evitar continuar a sofrer nas mãos do diabo se ouvirmos a palavra de Deus e enveredarmos por outro caminho. Então, como disse Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta verdade da salvação, através da fé em Cristo Jesus, está chegando ao seu lado. Se fosse o caso de não ser uma pessoa ainda com a experiência da salvação. Já no Salmo 126, verso 5 e verso 6, diz que os que anunciam em lágrimas seguirão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, carregando consigo os seus molhos. Há alguma coisa que aconteceu. É o fruto do esforço da pregação da palavra de Deus. A salvação é para se alcançar, para se adquirir, para se obter, para nos apoderarmos dela pela fé. Mas também temos que saber que é com lutas. É com lutas que deixamos um Senhor e nos submetemos ao outro. Que perdemos as coisas do mundo, mas alcançamos as coisas de Deus. É com lutas contra as potestades do inferno. Jesus disse que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino de Deus e pela fé se apoderam dele. E pela força, melhor dito, se apoderam dele. Mateus 11 e verso 12. Entretanto, Deus usa duas entidades para que todos possamos alcançar essa salvação. Primeiro, o homem de Deus, o evangelista, o pastor, o pregador. E em segundo lugar, o Espírito Santo e também, naturalmente, em terceiro lugar, a palavra de Deus que é ministrada. O homem de Deus anuncia, portanto, a palavra do Senhor, os direitos legados por Deus ao povo, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito de Deus pode convencer o homem de que é um pecador necessitado de salvação, e isto pela ministração da palavra de Deus. É o Espírito Santo que convence. João 8, 16 e verso 8. Em Marcos 1, verso 15 e verso 16, Jesus disse: ide por todo o mundo,
Pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Portanto, ninguém é obrigado, mas tem que tomar uma decisão. Ou crer, ou deixar de crer. Ou ter fé, ou deixar de ter fé. Aquele que tem fé naquilo que ouve da parte de Deus, então essa pessoa é convencida, essa pessoa é perdoada e essa pessoa é salva. E o facto aconteceu logo em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Cerca de 3.000 almas foram salvas ao ouvir o Evangelho de Cristo, Atos 2 e verso 37. A fé levou à decisão de aceitarem a Cristo como seu Senhor e Salvador, pois Ele tinha dado a sua vida no Calvário em seu favor. Porque foi o Espírito Santo que convenceu as almas do pecado, da justiça e do juízo. Temos então o pregador, chamado Pedro, temos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo que leva as almas ao arrependimento e são salvas por Jesus. Os servos de Deus que anunciam a sua palavra e o Espírito de Deus são os canais que Deus usa para que todo mundo saiba que tem direito à salvação pela fé e pela graça de Deus somente numa pessoa, em nosso Senhor Jesus Cristo. E porque dizemos somente? Porque foi o único que pagou o preço da nossa redenção. Além disso, ninguém podia pagar a nossa redenção. Só Deus revelado em carne, segundo o processo e o plano divino desde a fundação do mundo. Assim, nestes 7 estados ou experiências na vida dos que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles acontecem, como foi dito, tendo em conta o fator tempo. Não acontecem todos ao mesmo tempo, naturalmente. O facto é que uma pessoa, nos últimos momentos também da sua vida, não podendo passar por todas essas experiências, mas aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador e pedindo a Deus o perdão dos seus pecados, esse também foi para o céu, pela graça de Deus. Recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador e o perdão. As Escrituras ensinam regras e exceções às regras. O doente que partiu, que nada mais podia fazer, foi salvo porque recebeu o perdão de Deus. E dentro de momentos voltamos. Como diz a Escritura, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11 e verso 1. Meus amados que nos escutam, a fé é uma palavra pequena, mas é muito poderosa. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que chega a Deus deve compreender e saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Na vida diária do crente, as experiências da salvação vão manifestar-se na prática desse crente, porque agora é uma criação nova. Por consequência, começa, portanto, a dar frutos. Por exemplo, a última experiência que se dá na vida do cristão, como foi anunciado, é a sua santificação, a qual é progressiva e se dá no corpo, na alma e no espírito. Ela vem com o tempo, com o conhecimento que recebe da Santa Escritura ao ouvi-la, ao estudá-la. Pois, como diz em Apocalipse 22, verso 11, quem é santo, seja santificado ainda. Portanto, é um processo progressivo. Portanto, esta última experiência da salvação é um processo contínuo que cada dia se aproxima mais de Deus pelo conhecimento das Santas Escrituras. Quando recebemos a salvação não podemos saber tudo num só dia, tampouco numa semana, tampouco num mês, tampouco num ano. E eu, deixe-me dizer-lhe, ainda ando por cá a aprender. E já cá estou pela graça de Deus desde 1967 com a minha esposa. Dou graças a Deus que continuo a aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Portanto, ao começarmos a sermos afastados do pecado por nossa decisão
e por obra da palavra e do Espírito Santo em nossas vidas, que nos convence, ele nos convence, e a palavra naturalmente, que nos devemos apartar do pecado e servir a Deus. Deixar um Senhor e servir a outro, e vale a pena não só ouvir falar dele, mas nos sujeitarmos ao seu santo ensino. Quando Paulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, ele foi imediatamente transformado e começou a sua carreira da fé. E um pouco mais tarde ele disse: já estou crucificado com Cristo. E aqui é o segredo. É quando as pessoas têm realmente um encontro com Jesus, ficam crucificadas com Ele. Não é numa madeira, numa cruz de madeira, de forma alguma. Mas é crucificado com Ele, identificado com Ele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2 e verso 20. Diga também com a sua boca: e se entregou a si mesmo por mim. Por mim. Por mim. Eu creio que quando nós começamos a compreender que o próprio Deus revelado em carne se deixou crucificar por mim, então nós mudamos de vida, de situação e de Senhor. E nos submetemos à autoridade da palavra desse glorioso Senhor que por nós deu a sua vida. Isto foi o preço de Deus revelado em carne, esta salvação graciosa que se obtém pela graça e pela fé. Foi Deus revelado em carne que a deu e a dá. E a fé da primeira pregação que ouvimos e nos arrependemos e fomos salvos é apenas o começo da nossa vida cristã. A fé continua a vir à nossa vida pelo contínuo ouvir da Santa Escritura, como diz em Romanos 10 e verso 17. A fé no Filho de Deus é a única que nos transporta para o céu. A única que nos transporta para o céu, para a casa do Pai. A fé não se herda da família ou da tradição religiosa com o nome de cristão, mas sim, ela vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10 e verso 17. A fé é a coisa mais complexa que há. E por um lado é a coisa mais complexa, por outro é a coisa mais simples que existe. Deixamos aqui um exemplo dessa complicação e dessa simplicidade. Os adultos têm muita dificuldade em crer no que ouvem da palavra de Deus. Mas as criancinhas creem em tudo o que ouvem. E como então pode ser isso? Que aqueles que já entendem muita coisa, os adultos, têm problemas em crer no que ouvem e as criancinhas não. A resposta é em relação com essa complexidade e com essa simplicidade é que o adulto enfrenta a luta da razão. Parece que o homem já sabe tudo, tem ouvido muita coisa, tem lido muito livro e pensa que sabe tudo. Ele enfrenta a luta da razão, enquanto que a criança, que é inocente, tem um coração puro. Crê em tudo o que lhe dizem e Deus tira delas o perfeito louvor. Salmo 8 e verso 2 e Mateus 21 e verso 16. E para ilustrar este assunto da simplicidade da criancinha, há dias vimos na televisão um exemplo de um homem que desconhecia um menino pequenino, mas trazia um cãozinho ao seu colo. E
e estava fazendo festas ao seu cão e começou a falar para a criancinha: tu queres este cãozinho, queres este cãozinho, queres este cãozinho? Então a criancinha logo mais queria aquele cãozinho para brincar, então deu a mão àquele homem. Isto para fazer compreender primeiro a inocência da criança em crer em tudo o que lhe dizem, e em segundo lugar o grande perigo do rapto das crianças. De maneira que a criança inocente crê em tudo o que se lhe diz. E o Senhor diz que nós nos devemos fazer como meninos para evitar a luta da razão. Também sobre a fé é importante o que se segue. Mesmo os adultos que aceitam seguir a Cristo e o fazem com sinceridade, raramente chegam a atingir a quantia de fé como um grão de mostarda. Mateus 17, e verso 20. Sim, a fé tem diversos níveis. E raramente os cristãos chegam a atingir um nível de fé como um grão de mostarda, que é a mais pequena das sementes, como Jesus disse. O facto é, ouvimos muitas vezes pessoas religiosas afirmarem que têm muita fé, mas nós daqui fazemos a pergunta: que tipo de fé e em quem? Se alguém afirma ter muita fé, deve pensar outra vez sobre o assunto, porque a Escritura Sagrada afirma que a fé não é de todos, em primeiro lugar. 2 Tessalonicenses 3, e verso 2, e ela só vem por ouvir, não retóricas religiosas, mas por ouvir a palavra de Deus. Ouvir, ouvir, ouvir e ouvir e obedecer. A fé bíblica, a fé em Deus, somente vem desta forma: por ouvir o Evangelho de Cristo. Segundo lugar, vejamos os vários graus ou tipos de fé que as Escrituras nos ensinam. Primeiro, existe a fé comum. Esta é a fé extensa a todos aqueles que ouvem o Evangelho. A fé comum é a fé de todos os crentes ou eleitos de Deus, ou seja, todos aqueles que aceitam a mesma revelação e a mesma doutrina. Tito 1, verso 4. Segundo, existe a fé que uma vez foi dada aos santos. A fé comum, em segundo lugar, existe a fé que uma vez foi dada aos santos. Em Judas 3, diz: amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Tive, por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. De maneira que aquele que recebe a fé deve batalhar por ela para que a não perca, porque já foi santificado, já tem uma fé diferente daquele que quando recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso significa que Deus concede aos que se apartam do pecado e se santificam um tipo de fé mais profunda, que precisa de combate espiritual para se manter nela. Filipenses 1, verso 27, Paulo esperava que aqueles crentes de Filipos estivessem combatendo pela fé no Evangelho. Em Romanos 12, e verso 3, Paulo afirma: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A fé tem que produzir o seu fruto e há níveis de fé que Deus reparte a cada um conforme o vaso que vem e busca ao Senhor. E essa medida de fé vai fazer com que as obras da fé sejam vistas, apareçam. Pois se não mostrarmos na nossa vida as obras que são o fruto da fé, então diz Tiago, em Tiago 2, verso 26, que a fé sem as obras é morta. A fé tem que produzir algo na nossa vida. E nós temos que batalhar pela fé para andarmos no caminho do Senhor. Já sabemos que somos salvos pela graça mediante a fé. Mas agora, no caminho da fé, ela tem que produzir alguma coisa, porque este livro sagrado nos ensina
É isso que a fé sem as obras é morta. Terceiro, nos domínios da fé existe também a Santíssima Fé. Para obter este tipo de fé precisamos de entrar no cenáculo pela fé, onde estiveram reunidos os apóstolos, a mãe de Jesus, chamada Maria, e aqueles quase 120, e ver o que é que ali aconteceu. E buscar a Deus da mesma forma. Portanto, Atos 2, verso 1 ao verso 12. Temos que saber que há esta Santíssima Fé que se obtém desta forma. Pela fé entrar no cenáculo e ver o que é que ali aconteceu. Este tipo de fé é o fruto de uma vida santificada, vigilante de trabalho de Deus e de oração no Espírito Santo. E que aumenta conforme a comunhão que temos com Deus. Noutras palavras, esta Santíssima Fé vem com o batismo com o Espírito Santo. E aquele que recebe essa graça de Deus, esse poder, essa virtude, não só vai por outro caminho, mas é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Os que são capacitados pelo Espírito Santo, Deus os traz para a sua companhia, para serem evangelistas, missionários, pastores, doutores, etc., apóstolos, profetas, etc. Portanto, devemos batalhar com a nossa Santíssima Fé. Em Judas 20, afirma: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa Santíssima Fé, orando no Espírito Santo. Este tipo de fé é o produto de uma vida santificada, vigilante e de trabalho e de oração no Espírito Santo, como já foi dito. Neste aspecto, a Santíssima Fé, orando no Espírito, diz ainda em Efésios 5, verso 18: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isto é, as pessoas devem continuamente orar no Espírito. Sabe o que é orar no Espírito? Continue a ouvir que vai compreender o que é orar no Espírito. É orar numa língua que não entende, mas que Deus compreende, nem o diabo a entende. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, em Romanos 8, verso 26, diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não sabemos o que havemos de pedir na oração como convém pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou sendo gemidos sem expressão que se possa compreender. O Espírito intercede por nós, nos ajuda nas nossas fraquezas, na nossa incapacidade. Existem as orações com o entendimento que são feitas na nossa própria língua, em que os outros podem dizer amém, porque se compreende aquilo que a pessoa fala. Amém, Senhor. Faz assim como o teu servo, como a tua serva está orando. O outro diz amém. Mas as orações no Espírito, só Deus as sabe e compreende, porque fala em língua estranha. É aqui que, orando no Espírito, nós capacitamos a Santíssima Fé, ou a Santíssima Fé é capacitada em nossas vidas. Em 1 Coríntios 13, e verso 2, Paulo afirma: porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Diga com a sua boca: porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Claro, mas se falar na sua própria língua, os outros ouvem, compreendem e dizem amém. Mas o que fala em língua estranha não fala aos homens. Então a quem é que fala? Fala a Deus e com Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. E no verso 4 afirma: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo.
portanto, edificando-vos na vossa santíssima fé. É necessário esta edificação. Mas o que profetiza, edifica a igreja. É claro que profetizando na língua que a igreja compreende, edifica a igreja, porque a igreja não compreende a língua estranha, porque a pessoa não fala, a igreja fala a Deus e fala com Deus em mistérios. Edificai-vos nessa santíssima fé, orando no Espírito, busque o batismo com o Espírito Santo. No caminho da fé, recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você é um candidato a ser batizado com o Espírito Santo. Quarto, existe também nas Escrituras o dom da fé. O dom da fé é um dos 9 dons do Espírito Santo, com que Deus agracia os crentes e os reparte conforme os vasos se consagram e segundo a capacidade que o Senhor conhece nessas almas. 1 Coríntios 12 e verso 9. E dentro de momentos voltamos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11 e verso 1. Como ia falando, em quarto lugar existe também nas Escrituras o dom da fé. E este dom, como disse, é um dos 9 dons do Espírito Santo com que Deus agracia aos crentes e os reparte conforme os vasos se consagram. 1 Coríntios 12 e verso 9. Estes dons são concedidos aos crentes que têm o propósito de servir a Deus e o próximo, que tem uma chamada para o ministério, seja ele grande ou pequeno. Estes dons são concedidos aos crentes e, por consequência, cada um de nós também nesta geração pode obtê-los pela fé. Assim, o dom da fé é como a mola real da Igreja, é como o órgão principal do corpo de Cristo. O dom da fé faz remover os montes de problemas. Marcos 11 e verso 23. Louvado seja Deus. O dom da fé faz secar as figueiras pela raiz. Marcos 11, 14 e 20. E esses ministérios são raros, não são muito comuns. Entretanto, houve um homem chamado Abraão, que foi chamado o pai da fé, simplesmente porque ouviu a voz de Deus e obedeceu e saiu da sua terra para uma terra distante, sem saber para onde ia, mas saiu, obedeceu à voz do Senhor, tinha ou recebeu o dom da fé. Hebreus 11 e verso 8. E Jesus disse que os que são nascidos de Deus são como o vento. Em João 3 e verso 8 diz: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. O povo de Deus precisa estar atento à voz do Espírito Santo e ir para onde Deus o dirigir, onde Deus permite ou não consente. Em Atos 16 e verso 7 diz: quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Deus não lhe permitiu. Eles têm que compreender aonde é que é a vontade de Deus. Ir aqui ou ir acolá, etc, etc. E para isso eles precisam ter realmente a direção divina e ter recebido de Deus algo que compreenda. Terceiro lugar, a experiência da fé. Começamos este assunto com a leitura de Romanos capítulo 10, verso 8 ao verso 18, que diz assim. Romanos capítulo 10, verso 8. Mas que diz: a palavra de Deus está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber-se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esteja ele na cama de um hospital, ou morra ele num acidente. Antes de o fazer, procurar a Deus e receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Vai para o céu, será salvo, porque recebeu o perdão do seu pecado. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? Primeira pergunta. E como crerão naquele em que não ouviram? Segunda pergunta. E como ouvirão se não há quem pregue? Terceira pergunta. E como pregarão se não forem enviados? Quarta pergunta. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até ao fim do mundo. A experiência da fé. Sobre a fé, a Escritura ensina, como acabamos de ouvir, que a fé vem por ouvir a Santa Escritura. Assim, nestas Escrituras compreendemos várias coisas para sabermos se temos alguma fé e se continuamos no caminho da fé. Primeiro, Paulo ensina que quando ouvimos a palavra de Deus devemos não só crer, mas também confessar com a nossa boca ao Senhor Jesus, isto é, dar dele testemunho de que ele é o nosso Senhor e Salvador. Esta não é a confissão dos pecados, é a confissão de fé. Crer que realmente ele é o seu Senhor e Salvador e dizer aos outros. Crer é uma coisa, falar de Cristo é outra. Há quem creia, como Nicodemos, que somente de noite foi ter com Jesus, penso eu, para que não fosse visto pelos outros. João 3 e verso 2. Também existem os que se envergonham de Cristo e aqueles que se não envergonham de dar testemunho, como disse Paulo em Romanos 1 e verso 16, que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, pois era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha, eu também sou um desavergonhado com a minha esposa desde 1967. Andamos à procura das almas falando deste Jesus, por vezes passamos dificuldades. Mas pela graça de Deus ainda aqui estamos, falando deste glorioso Senhor, de quem não nos envergonhamos, pois que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário e Ele é digno da glória, do louvor e da adoração e de ser ensinado aos outros que ainda não sabem dessa bênção maravilhosa da salvação. Em Atos 21 e verso 13, Paulo disse que estava pronto não só a ser ligado em Jerusalém, mas ainda a morrer pelo nome de Cristo. Somente quando passamos pelas experiências podemos avaliar a fé que possuímos. Somente quando passamos pelas experiências podemos avaliar a fé que possuímos. Segundo Paulo disse em Romanos 10, 11, o que estava escrito em Isaías 28, verso 16, que quem crê em Jesus Cristo não é confundido. É um filho de Abraão, tem uma experiência no que lhe aconteceu. Tem uma experiência. Em 2 Timóteo 1 e verso 12, Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Sabemos nós também? Será que podemos dizer o mesmo, eu sei em quem tenho crido? Terceiro, nesta passagem de Romanos 10, 14 e 15, Paulo faz 4 perguntas às quais todos os cristãos precisam de dar resposta. Às quais todos os cristãos precisam de dar resposta. Se ela é afirmativa, melhor dito, então temos alguma experiência no caminho da fé. Se ela for negativa,
então precisamos de agir para levar aos outros a salvação que possuímos. Porque se nós possuímos esta joia rara, difícil de encontrar e fácil ao mesmo tempo, difícil de encontrar por causa da luta e fácil de receber porque é pela graça de Deus. Se nós temos essa joia rara da salvação, nós não temos vergonha e faremos tudo para alcançar uma alma, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Sendo assim, cada um vai receber de acordo com aquilo que fez na terra somente. Cada qual receberá segundo a sua obra. Então faremos tudo para a salvação de uma alma. Então teremos uma herança maravilhosa no céu. Se temos realmente essa salvação. Em quarto, a fé somente pode existir por ouvirmos a palavra de Deus como tem sido dita e colocá-la em prática. Porque isso é o que a fé produz. De contrário, não existe qualquer tipo de fé em nós. É morta, como diz Tiago. Pergunta o que é a palavra de Deus. A resposta é que essa palavra é lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, verso 105. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem que é ministrada, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crer, este é o poder de Deus. Poder regenerador das almas. A palavra de Deus santifica. Romanos 17, verso 17. A palavra de Deus limpa as nossas vidas de tudo o que é mau. João 15, verso 3. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Louvado seja Deus, Apocalipse 19 e verso 13. Portanto, a palavra de Deus faz com que o homem seja salvo e ande na luz e seja santificado, apartado do pecado. Assim, a fé leva-nos à prática da palavra para sermos servos de Deus pelo trabalho. Temos as experiências do caminho da fé e respondemos àquelas 4 perguntas que o apóstolo perguntou. A última é: e como pregarão se não forem enviados? É a igreja que suporta a missão, suporta os missionários, porque sabe que eles vão ministrar a palavra aos outros e alcançá-los. E a igreja que suporta tais missionários vai receber cada um a sua parte pela sua contribuição. Louvado seja Deus nosso Senhor. Em quinto lugar, a importância da fé. O vocábulo importância significa considerável, ou que tem muito valor. E neste caso, a fé é tão importante que diz aos Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que chega a Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o invocam. Mas sem fé é impossível agradar. A fé é tão importante que sem ela o homem está condenado. Isto disse Jesus em João 3 e verso 18. E diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A fé é tão importante que sem ela a ira de Deus sobre essa pessoa também permanece. Como diz em João 3 e verso 36, que nós queremos ler. Diz a Santa Escritura, em João 3 e verso 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Diga, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Crer ou não crer é questão de vida ou de morte eterna. De maneira que nós estamos trazendo esta instrução para a prática da fé, crer ou não crer. A fé é tão importante que o homem depende dela para ser justificado. Romanos 5, verso 1, e ser-se justificado é provar a inocência de alguém. E neste caso é receber a justiça de Deus pela fé ou a sua salvação. E desta forma a fé é indispensável, é essencial, é necessária, porque a fé
Sem fé, melhor dito, é impossível agradar a Deus. E em 1 Pedro 1, verso 5, afirma que pela fé os crentes estão guardados na virtude ou poder de Deus. Estão guardados, guardados. Você guarda alguma coisa que custou alguma coisa, algum dinheiro, guarda isso, é sua, não é? Assim estão os servos de Deus guardados pelo Senhor. Quinto lugar, a fé também será provada nos crentes. A fé também será provada. Quando lançamos mão do arado, é que sentimos o jugo, o peso desse arado. Paulo e Silas, servindo ao Senhor, enfrentaram muitos obstáculos, muitas prisões, corridos à pedra, chibatados, e particularmente o apóstolo São Paulo, uma vez recebeu 5 quarentenas de açoites menos um, 40 de cada vez, menos um, 39. Paulo foi um mártir, digamos assim, do cristianismo, mas ele diz: eu sei em quem tenho crido, e tudo sofro por amor dos escolhidos. Tinha uma experiência. E nessa altura eles eram maltratados pela sua fé. Por anunciar a salvação que há em Cristo, enfrentavam provas e foram presos. Isto acontece a todos os servos de Deus que andam pelo mundo levando a palavra com lágrimas, que certamente voltarão com alegria, carregando consigo os seus molhos. Em Atos 16, 23 a 25, revela que lhe deram muitos açoites e os lançaram na prisão e lhe seguraram os pés no tronco. Não só estavam presos, mas amarrados com as cadeias a um tronco. 2 Timóteo 13, verso 12, afirma que todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Você quer ir para o céu? Ah, pastor, parece que não é bom esse caminho. É o melhor caminho que o homem pode escolher na terra. Levar a sua cruz e ir após Jesus. 1 de Pedro 1, 5 a 7 diz que mediante a fé estamos guardados na virtude de Deus, guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes a revelar-se no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa sendo necessário, diga, importa sendo necessário, que estejais por um pouco tempo contristados com várias tentações ou provações. Importa, é necessário essa prova da fé, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É nessas horas de provação que as pessoas levantam a sua voz ao céu e dizem: graças te damos, Senhor, que tu estás neste caminho com o teu servo, com a tua serva, e não me deixes nem me desamparas, dá-me tão somente a graça de passar na minha provação, porque eu quero chegar ao lar da glória. Louvado seja o nome do Senhor. O importante disto é passar na prova, porque em Isaías 43, 1 a 3 diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Diga amém. Quando passares pelas águas, serei contigo. Diga amém. E quando pelos rios, estes não se submergirão. Diga amém. E quando passares pelo fogo, não te queimarás. Diga amém. Nem se a chama arderá em ti. Diga amém. Louvado seja Deus. Deus prometeu estar connosco em Cristo Jesus pelo seu Espírito todos os dias, até à consumação dos séculos, ao longo da história da Igreja. E do Velho Testamento, revelado em Hebreus 11, têm sido muitas as provas dos heróis da fé, que nos ensinam o alento na nossa jornada. Se com ele padecemos, também com ele seremos glorificados, disse o apóstolo Paulo em Romanos 8 e verso 17. E em sexto lugar, vários exemplos de fé. Com esta parte daremos fim a este estudo sobre a fé. Louvado seja Deus. Vamos voltar dentro de momentos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, verso 1. Como ia falando neste sexto aspecto, neste sexto lugar, vamos dar alguns exemplos de fé. Com esta parte, então, daremos finalidade a este estudo. São muitos os exemplos da fé que as Santas Escrituras nos revelam.
para que também em nossa geração possamos atuar da mesma forma e ficarmos mais fortalecidos neste santo caminho e um dia nos possamos assentar com Cristo no seu trono, como ele se assentou no trono do seu Pai. Isto é uma promessa para os crentes do Apocalipse 3 e verso 1. Primeiro exemplo de fé. O centurião de Cafarnaum, no ministério de Jesus, um dia ele teve essa experiência com um homem que não era judeu. Segundo o que as Santas Escrituras nos revelam, este homem nem israelita era, mas ficou nas Escrituras como um exemplo de fé, porque buscava de Jesus a cura do seu criado, e este criado tinha duas doenças, uma física e outra espiritual. Era paralítico e atormentado por Satanás. Mateus 8, verso 5 e verso 6. No verso 7, Jesus diz: eu irei e lhe darei saúde. Este homem centurião procurou a Jesus para curar o seu criado. Jesus diz: eu irei e lhe darei saúde. Mas em Mateus 8, verso 8 ao verso 10, este homem respondeu a Jesus dizendo que não era digno de que o Senhor entrasse debaixo do seu telhado, mas que dissesse uma só palavra e o seu criado sararia. E Jesus, ao ouvir estas palavras do centurião, disse: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Isto foi o que Jesus disse acerca deste homem, que nem judeu era. O que é que Jesus dirá de ti e dirá de mim em relação com a mesma história da fé? Nem em Israel tem encontrado tanta fé. E disse ao centurião, no verso 13, vai e como Cristo seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Diga amém, glória a Deus nosso Senhor. Segundo exemplo de fé, a mulher cananeia que pregou a Jesus. Também esta mulher não era israelita, mas teve a ousadia de dizer umas verdades ao Senhor. Segundo o relato de São Marcos 7, verso 26, esta mulher também não era israelita, mas sim estrangeira, era grega, sirofenícia de nação. Mas tinha uma filha em casa atormentada por um demônio e rogava-lhe, prostrado aos pés de Cristo, que libertasse a sua filha daquela situação. E começou a prova da fé desta mulher, que veio a Jesus para obter a bênção para a sua filha. E disse-lhe Jesus: deixa primeiro saciar os filhos, ou seja, deixa primeiro que eu apacente Israel, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, diz o verso 27 de São Marcos 7. Aqui a mulher, ao ouvir aquela palavra, porque os gentios eram considerados como cães, ao ouvir aquela palavra ela reagiu e disse a Jesus, e pregou para Jesus uma curta, mesmo curta pregação, mas tão eficaz quanto a libertação da filha. E disse essa mulher, também no verso 28, estas palavras: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos seus senhores. E por essa palavra, diz o verso 29 que Jesus falou, por essa palavra vai, porque o demónio já saiu da tua filha. Por essa palavra vai, o demónio já saiu da tua filha. E o verso 30 afirma, e indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demónio já tinha saído da filha. Por essa palavra vai. Essa palavra qual? Aquela palavra de fé, que os filhos também comem as migalhas, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que é que isto significava para Jesus? Significava que os gentios também sabiam alguma coisa acerca do Messias. Sabiam alguma coisa acerca da palavra de Deus. Era pouco, eram migalhas que caíam da mesa dos seus senhores, mas era a fé suficiente para que aquela filha fosse libertada. Por essa palavra vai, o demónio já saiu da sua filha. Mas Jesus não foi lá à casa. Bastou a fé daquela mulher. As palavras que ela disse a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ambos estes milagres aconteceram à distância. E sem ser preciso Jesus ir à casa das pessoas. Por isso são grandes os exemplos de fé, crendo que Jesus tem esse poder mesmo à distância.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Terceiro exemplo de fé são 3 hebreus que enfrentaram ser queimados dentro de um forno. Ora, um forno não era um forno vulgar, mas era um grande forno, o forno de Nabucodonosor. Muitas têm sido as gerações que têm lido esta passagem das Santas Escrituras no Velho Testamento. E agora somos nós que as lemos e contemplamos o poder de Deus por causa da fé destes 3 hebreus em Daniel, capítulo 3. Estes 3 homens eram companheiros de Daniel, o profeta de Deus, mas que se encontravam cativos em Babilônia. Mas eles tinham sido ensinados desde crianças que não se podiam curvar, nem ajoelhar, nem adorar qualquer tipo de estátua. E veio a sua prova. Ali veio da sua prova esse dia, o dia da sua prova, como estrangeiros ali, cativos, e também o chefe dos eunucos não gostava dos seus nomes, os nomes destes 3 hebreus, que se chamavam Ananias, Misael e Azarias. Ananias significa Jeová é clemente. Misael significa quem é igual a Deus. E Azarias significa a quem Jeová ajudou. Mas o eunuco de Babilônia, do rei Nabucodonosor, não gostava desses nomes porque eles falavam, testemunhavam de Deus. E o chefe dos eunucos mudou os nomes e começou a chamar por nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E além que Daniel, que também significa Deus é o meu juiz, lhe puseram o nome de Beltesazar. De maneira que estes 3 hebreus enfrentam a prova da sua vida, ou ajoelham-se à estátua e adoram a estátua, ou vão para o forno. Estes 3 jovens são, um dia então, confortados com a sua desobediência ao rei Nabucodonosor para adorar essa estátua. E foi-lhe dito que o forno de fogo estava quente 7 vezes mais, depois de umas palavras trocadas, etc. 7 vezes mais do que o normal estava o forno aquecido. Então eles enfrentavam uma morte horrorosa, se não mudassem de atitude. E o rei disse em Daniel 3, verso 15, se não vos prostrares e adorares a estátua, sereis lançados dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Este homem afrontou o Deus de estes 3 hebreus. Confrontou-o. Quem é o Deus que vos pode livrar da minha mão? Por vezes os homens pensam que têm muito poder. E nós já temos falado que este homem foi comer erva durante 7 anos como um boi. Em Daniel 3, 16 e 17 disseram estes 3 hebreus, não necessitamos de responder sobre este negócio. Começa aqui a história eficaz da sua fé em relação com Deus a quem serviam. Não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da tua mão. Positivo, profecia. Ele nos livrará da tua mão, ó rei, e do forno do fogo ardente. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantastes. Isto é coragem e é fé positiva. E o facto aconteceu, os soldados mais fortes do exército levaram amarrados, atados aqueles 3 hebreus e os meteram dentro do forno, mas os soldados morreram com calor à porta do forno. Mas os 3 hebreus foram encontrados soltos lá dentro, mas não só 3, eram 4 agora. Apareceu ali o 4º homem. Por que razão apareceu ali o 4º homem? Por causa da fé daqueles 3 hebreus. Quem era esse 4º homem? Era nosso Senhor Jesus Cristo. A razão é que Deus honrou a sua fé e apareceu lá dentro daquele forno, tirou-lhe o poder de queimar. Por causa da fé destes homens, ali tinha chegado nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles tinham dado testemunho dele. Naturalmente ainda não era revelado em carne,
mas Cristo já existia desde o princípio do mundo. E o rei dizia: não metemos nós 3 homens dentro do forno, mas eu vejo 4. E o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. É isso mesmo, o Filho do Deus vivo. Daniel 3 e verso 25. Estes tinham a certeza do dom da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E isto aconteceu porque exerceram fé em Deus. Nós temos terminado este primeiro aspecto das 7 experiências sobre a prática da doutrina da salvação nesta escola bíblica e também o batismo, e que foram anunciados, e em primeiro lugar foi anunciada a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Que o Senhor os abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.